Pergunta: por que o funk é muito mais reconhecido pelo seu valor financeiro que pelo seu valor artístico e cultural? Segundo o Spotify, em números de ouvinte, o funk cresceu desde 2016 espantosos 3.421%, ou seja, 34 vezes o número de usuários que tínhamos à época. É inegável que, em termos financeiros, essa é uma quantia exorbitante. Entretanto, do ponto de vista cultural e artístico, o funk é visto pela sociedade como um estilo de menor valor, associado à periferia e à marginalidade. Se faz tanto dinheiro, por que tanta resistência em reconhecer seu valor cultural? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse que quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos, da Escola Estadual Aracis Debral Teixeira e professora Maria Regina. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. É isso mesmo, aqui dentro do nosso Covil Sociológico, dentro do nosso canal. Então galera, é o seguinte, aula de hoje, cultura, indústria cultural e meios de comunicação de massa. Tema específico, indústria cultural, entre o cultural e o financeiro. Lembrando para vocês, para a galerinha aí do segundo ano, que essa é a quarta aula de 4 que prometemos para esse bimestre. Então, rapaziada, acompanha nós aqui que a gente tá fechando esse bimestre, beleza? Segue nós aí, vamos lá, rapaziada, desenrolar a ideia. Para podermos falarmos de funk, mercado financeiro que ele movimenta e sua relação com a sociedade, temos que falar antes sobre os princípios que explicarão sociologicamente a sua relação com o todo, isso é, com a sua estrutura social e como vivemos dentro dela. Cultura e ideologia são saberes e práticas que atravessam as histórias dos grupos e classes sociais. Por meio delas podemos observar a mútua influência que um grupo exerce sobre o outro, a partir das suas interações sociais, ou seja, desse encontro aí entre os sujeitos. Dentro de um contexto sócio-histórico, também podemos observar que alguns padrões de comportamento são mais valorizados que outros, ou seja, você tem interesse aí entre os grupos. E como se isso não bastasse, essas relações são marcadas por um modo de produção, capitalismo. Que a cultura é diversificada e expressa uma multiplicidade de valores, disso acho que ninguém aqui duvida, né? Temos assim então o que poderíamos chamar de cultura erudita, ou seja, práticas e saberes adotados e reproduzidos pelas classes dominantes, a qual procura distinguir seu valor de conhecimento complexo. E temos também a cultura popular. E o que seria a cultura popular? Práticas de saberes com origem nas experiências cotidianas e reproduzidos principalmente pelas classes dominadas. Temos também o que podemos chamar de cultura de massa, isto é, uma expressão cultural marcada pelos modos de produção capitalista. Ela se caracteriza por converter diferentes práticas e saberes culturais, como cultura erudita e cultura popular, em mercadorias. À medida em que ela é atravessada pelos modos de produção capitalista, e os meios de comunicação de massa se pautam apenas pelo seu interesse comercial, padronizando assim comportamentos e consolidando valores típicos do sistema econômico, ou seja, tudo está numa prateleira a ser consumido. Será que já é possível visualizar por que a cultura funk tem um apelo muito maior do ponto de vista comercial que um apelo cultural? Similarmente a outros estilos, o funk não foge à regra. Ele também é uma cultura capturada pelo sistema e usada a seu favor, financeiramente falando, é claro. Entretanto, tem muito mais história dentro dessa história. A cultura de massa, diferentemente da cultura erudita, produzida pelas elites, e da cultura popular, produzida pelas classes populares, não é uma cultura produzida pelas massas, mas para as massas. E o que justificaria essa prática? É o fato de que a cultura é produzida no interior da indústria cultural, ou seja, todo o processo de produção, desde a concepção até a entrega final do produto, é planejado dentro de um modelo financeiro. Por meio de bens culturais como novelas, filmes, livros, músicas, shows, programas de TV, na sua maioria entretenimento, são difundidos valores e comportamentos na sociedade em torno da necessidade de consumo. E isso é necessariamente ruim? A crítica que apontamos aqui é o fato de que o fim último do sistema não é o sujeito, mas o próprio sistema. Portanto, o sujeito é um meio para que o sistema continue existindo. Então, o que ocorre com esse sujeito no meio do processo? Esse sujeito, em última instância, é um consumidor, mas para que ele seja consumidor, é necessário que ele se identifique como consumidor, e é exatamente nesse momento que a indústria cultural faz todo sentido. À medida que a cultura de massa não é um saber de origem erudita e nem popular, ela se apropria desses saberes, simplifica a fórmula do produto, reproduz exaustivamente nos veículos de comunicação de massa, e ao tornar os sujeitos consumidores, essa indústria produz uma falsa sensação de igualdade entre os sujeitos, naturalizando e conformando as contradições econômicas e sociais. Por exemplo, todo mundo tem direito de escutar música no iPhone dentro do Spotify.
A questão é, quanto custa o iPhone para quebrada e quanto custa o iPhone para Playboy? É o mesmo preço? É o mesmo suor? Portanto, esses meios de comunicação de massa não deixam de ser uma forma de controle social. Ao passo em que eles naturalizam e conformam as contradições sociais, eles geram uma riqueza para essa indústria que é incalculável. E aí é o que chamamos de alienação. O sujeito é incapaz de perceber a realidade à sua volta. Mas aí você pergunta, professor, se o baile funk é produto da cultura de massa, uma forma de alienação e controle social, por que os bailes funks feitos na periferia de São Paulo ou nos morros do Rio de Janeiro constantemente sofrem repressão do Estado ou da polícia, como a que vimos em Paraisópolis? Caro gafanhoto, uma coisa é a indústria cultural e o controle que se tem desde a concepção de um projeto até a finalização do seu produto. Outra coisa são as manifestações espontâneas e populares que são articuladas no máximo pelas redes sociais. A indústria cultural racionaliza e controla todo o processo de produção de um determinado objeto. Os bailes funks ocorrem por iniciativa das próprias comunidades, o que muitas vezes não traz lucro para a indústria cultural e o que não permite o controle ideológico do Estado. Consequentemente, o que vemos muitas vezes é o controle repressivo. Portanto, o funk como música só é reconhecido pelo seu valor financeiro exatamente porque a indústria cultural controla o seu processo de concepção, produção e distribuição, e por ser um estilo de fácil assimilação a quem estiver disposto a escutá-lo. Diferente dos baile funks que exigem mobilização social e não apenas um consumo passivo do produto. A cultura de massa valoriza aquilo que pode ser consumido, aquilo que rende financeiramente para os grandes investidores. As mobilizações e atividades, principalmente feitas em comunidades, as quais não possuem um processo de controle na sua produção e que não possuem, por exemplo, a dimensão de um Lollapalooza, de um Rock in Rio, cara, não tem o menor interesse desse mercado cultural. Em última instância, são atividades indesejadas. Lembrando que essas manifestações e mobilizações de caráter popular, nascido de culturas populares, sempre sofreram resistências até que elas se adequaram ou se conformaram às nobres regras estabelecidas, ou encontraram uma parcela da sociedade que a defenda. Caso contrário, sua prática sempre será chamada de marginal, ou seja, se manterá às margens. Agora você consegue compreender porque a música funk produz uma montanha de dinheiros, mas a cultura ela é sempre subentendida, ou seja, ela é sempre mantida às margens, ela não tem uma elevação cultural, pelo menos por uma parte da sociedade? Galera, essa foi a aula de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, espera que tenha assimilado o conteúdo e também fazendo o vídeo, beleza, rapaziada? Seguinte, se puder, dá uma curtida. Se não puder, não tem problema. A gente não tá pra isso, não. Só que é o seguinte, se inscreve, cara. Recebe nossos vídeos aí. Deixa comentário aqui embaixo, cara. É importante pra gente você deixar um feedback, uma resposta. Fala o que você tá achando. Beleza, rapaziada? A gente faz porque gosta mesmo. Por isso que a gente precisa do seu comentário. Beleza? Ó, seguinte. Beijo do prof e até a próxima. Beleza? Até mais, rapaziada.